terceira temporada de Conquer You Kitty foi uma bomba, mas calma aí que eu vou te explicar depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Se você tinha dúvida de que a segunda temporada já tinha sido ruim, a terceira consegue ser pior. Justamente porque aqui o enredo não é sobre a Kitty encontrando a família, descobrindo coisas sobre a sua mãe e passando por situações constrangedoras por não estar no seu país. É simples, unicamente conflito adolescente, que já tivemos muito nas outras duas temporadas, mas aqui é apenas sobre isso. Até porque a protagonista é uma jovem chata com excesso de iniciativa que faz muita coisa errada por querer fazer as coisas. Além dos temas já repetidos em todas as temporadas, que seria ela arranjando um namorado novo, tomando iniciativa em excesso, terminando o namoro e daí vivendo a fossa de um término de relacionamento. Isso sem contar que daí a Kitty para de estudar, para de se preocupar com a sua carreira estudantil, com o futuro do seu intercâmbio por causa de boy, ou girl, ou ser humano, transeunte. E daí aparece ela correndo contra o tempo pra conseguir tirar nota, né, e passar de ano, finalizar ali os processos acadêmicos que ela precisa finalizar. Mas como eu comentei, essa é uma das coisas repetitivas que vemos por aqui, mas ainda dá pra piorar. Em toda a temporada vemos ali os personagens se desenvolvendo de alguma forma, buscando seus sonhos de alguma forma, tomando iniciativa de fazer coisas diferentes. E aqui, dessa vez, acontece a mesma coisa com o desfile da Yuri, que foi realmente um dos ápices da temporada. Mas a Kitty, tudo bem, né? Ela agora sabe pra onde ela quer ir. Ela sabe que ela quer ir pra Universidade de Nova York, ela quer estudar lá, ela se apaixonou pela cidade, mas não teve progresso da personagem de fato, sabe? Não teve crescimento, não teve nada. Ela continua igual ao primeiro episódio lá na primeira temporada. Isso sem contar que a gente não sabe de fato o que ela gosta de fazer, além de resolver problema dos outros, problema dos relacionamentos dos outros e tentar juntar as pessoas assim, sem o menor sentido. E uma das coisas que era mais legal aqui na série era o conflito de uma personagem americana com tradições americanas, apesar de tudo, estar vivendo na Coreia, convivendo com pessoas coreanas. Mas, pelo colégio quis ser internacional, não tínhamos muitos momentos, por exemplo, dela precisando falar em coreano, ou conflitos ali de cultura, choque cultural mesmo, até porque no colégio internacional cada um vem de um lugar diferente, a cultura é um pouco irrelevante. Confesso que melhorou um pouco pelo simples fato que os personagens, quando não estão interagindo direto com ela, falam em coreano bem mais do que nas outras temporadas. Mas não temos conflito nenhum desse gênero, sabe? O máximo que nós temos é ela precisando aprender a falar coreano pra concluir o ensino médio, que era o mínimo que ela já deveria ter feito em um ano e meio estudando ali. E outros plots secundários que eram bem legais de acompanhar também não apareceu. Por exemplo, o Alex com a mãe dele. Como eu comentei na segunda temporada, a família da Yuri sumiu, não apareceram mais e eles continuaram não aparecendo por aqui. Eles são citados, mas não aparecem. A família dela foi à ruína, perderam tudo, agora ela está tendo que trabalhar para conseguir pagar a escola e pagar as suas necessidades básicas. Então, poderíamos ter alguma cena dela com a mãe dela, talvez, ou o Alex com a mãe dele, até porque agora o Alex vai ser pai, né, gente? Eu sei, spoiler, não devia ter falado, mas o Alex vai ser pai e ele não conta pra mãe dele. Tudo bem que ele não tem um relacionamento com a mãe dele, e tudo bem que ele foi pra Coreia justamente pra conhecer o pai dele, mas assim, é estranho, não é mesmo? Sei lá, eu esperava que fosse aparecer um momento dele falando com o pai. Mas é aquilo, como eu falo desde a primeira pipocopina por aqui dessa série, abraça a série porque tem muitos furos, muitas coisas ali que são muito rapidamente resolvidas e muitas tramas que poderiam ser melhor exploradas, mas que não se tornam tão bem exploradas assim. E como eu comentei, pelo simples fato de não ter a Kitty fazendo algo realmente relevante nessa temporada, realmente algo importante por aqui, os episódios ficam cada vez mais sem sentido, o sentido de existirem de fato. E daí gera a dúvida de, será que precisa de uma quarta temporada? Será que uma quarta temporada vai continuar assim? Porque se continuar assim, nem precisa, entendeu? Eu sei que a quarta poderia ser a última, poderia, porque faltam 6 meses para ela se formar no ensino médio, e ela já está com vaga na Universidade de Nova York, então obrigatoriamente ela ia retornar para os Estados Unidos depois de 6 meses, sendo então a quarta, teoricamente, aí a última temporada. Mas será que precisa? Porque, né?
cansa, sabe? Esse tipo de enrolação. Não melhora, não evolui, não tem progresso de personagem. O Minho, gente, que tá desde a primeira season ali, que eu falo pra vocês que eu sou apaixonada por ele, que eu torço pelos dois. O crescimento dele foi muito legal no passar das temporadas e ela não melhorou em nada. E aquilo que eu comentei são crises, né? Inúmeras crises de adolescente que não sabe a hora de parar. Importante a gente frisar isso, ela não sabe a hora de parar. E às vezes é bom a gente aprender, né? Que não é o momento certo da gente se meter na história dos outros. Então, quando que ela vai aprender isso? Eu ainda tô preocupada, porque, como eu comentei, pode ser a quarta ou última temporada e ela ainda não se desenvolveu nisso aí. E como eu comentei do Minho, da evolução dele de personagem, e comentei também da Kitty, vamos falar do relacionamento dos dois? Gente, é um relacionamento que eu estava contando desde a Season 1, tá? Por quê? Porque eu acho eles muito bonitinhos, acho que combinam demais. Na segunda temporada tivemos muitas cenas fofas de K-drama com os dois, o que não tivemos na terceira temporada, mas isso eu vou falar depois. Mas eu gostei muito dos dois juntos, eu acho que os conflitos foram conflitos completamente desnecessários, compreensível, até porque o Minho é um personagem muito popular, muito famoso, tá sempre envolvido com artistas, com pessoas do ramo do K-pop e também pessoas muito famosas, muito populares, e ela obviamente se sentiu profundamente insegura em relação ao excesso de contatos que ele tem, principalmente falando de contatos femininos. Mas é aquilo, né, gente? Eu não acho a Kitty uma personagem insegura nesse aspecto, e ela poderia já ter evoluído nisso aí, né? Até porque em muitos momentos ele nunca deixou dúvida de que gostava dela, ele nunca deixou ela sentir dúvida de que gostava dela. Foram conflitos realmente desnecessários. Compreensível, teve momentos que ele não falou o que precisava ser dito, teve momentos que ela também entendeu o que ela queria e fez o que ela queria, porque ela tá sempre fazendo o que ela quer. Eu acho que os conflitos poderiam ter sido mais brandos, os problemas poderiam ter sido mais simples. Eu não sei, eu me incomodo quando tem excesso de problema adolescente, porque os problemas adolescentes não são tão relevantes assim, gente. Não é o mesmo dilema, por exemplo, do Day com a família dele, que perdeu a mãe, todo o conflito ali dele conviver com a irmã, cuidar da irmã e etc. O pai também, que se acidentou na última temporada. É um conflito convincente. A Yuri, por exemplo, que perdeu tudo, agora tentando recomeçar a vida, é um conflito convincente, mesmo sendo personagens adolescentes. Agora a Kitty, que poderia trazer aí um plot um pouquinho mais interessante, por ser a protagonista, traz um plot repetitivo, com relacionamentos redundantes, sem graças e também que terminam e voltam de forma frustrante. Mas, como eu comentei, sonhei com esse casal, gosto muito deles, acho muito fofos e estou torcendo aí pra quarta temporada eles continuarem juntos e ver como é que isso vai se resolver, porque, como já comentamos, ela vai voltar pros Estados Unidos, como que eles vão continuar esse relacionamento. Isso sem considerar que a série também gasta muito tempo de tela, mostrando outros casais, outros relacionamentos, outras problemáticas, excesso de problemática, que eu já comentei desde a primeira temporada, que há um excesso de problemáticas adolescentes em uma série de 8 episódios, porque agora são 8 episódios, tá? De meia hora. Não dá tempo de desenvolver as coisas direito e não dá tempo de ter um enredo convincente pra uma temporada inteira. Considerando que a segunda temporada nós tivemos ali o progresso da Kitty conhecendo a família dela, aqui não tivemos nada. E sobre o relacionamento do Minho com a Kitty, é compreensível em partes a insegurança dela, justamente porque o pai dele soltou umas poucas e boas na cara dela ali gratuitamente. Mas eu acho que, né, gente, é complicado. Não precisava ter chegado nesse nível, não precisava ter chegado no fim do relacionamento, terminado, um pouco exagerado, sabe? Vamos estabilizar um pouco. A primeira temporada já não foi estável, a segunda também não foi estável. Apesar da terceira temporada ela ter ficado com o mesmo carinha a temporada inteira, que já foi um mérito, não foi estável também. Então é aquilo, pessoal. Eu só continuo assistindo essa série justamente porque eu trago pipocopina de todas as temporadas aqui pra vocês, desde a Season 1. É uma série que a gente acompanha junto, então eu vou ser obrigada a assistir a quarta, que tomara que seja a última, né? Tomara que seja a última temporada, porque tá chato, tá enjoativo, tá repetitivo, tá sem graça. Os personagens parece que não tem mais o que falar, não tem mais o que contar, não tem histórias novas pra trazer, não tem conflitos novos pra acontecer, porque os conflitos foram bem redundantes. O personagem que mais chamou atenção nessa temporada foi a Yuri. Na última tinha sido a Eunice querendo ser idol,
muito legal os momentos dela, até porque aqui temos bastante cenas da Eunice também sendo de fato uma idol, passando por conflitos de pessoas que se tornam populares muito rápido, e também a própria preocupação dela se é aquilo que ela quer pra vida dela. E a Yuri também, com a questão financeira, ela acaba começando a trabalhar como estilista, que também foi bem legal. Então assim, a Eunice e a Yuri, que são duas personagens secundárias, tiveram um arco mais interessante que a própria Kitty, que era pra ser a protagonista. Lembrando que a Amazon é o melhor lugar pra fazer compras na internet, e com meu link você patrocina o canal sem gastar nada, então link na descrição. Tivemos a inclusão de um novo personagem, o Marius, que já tinha sido citado lá no comecinho porque ele tinha ido embora, quando a Kitty chegou, e a presença dele aqui gerou ali conflito no relacionamento do Kill com o namorado dele, e também um possível, talvez, triângulo amoroso por ali. Como eu comentei, mais um dos inúmeros plots de relacionamento adolescente chatos que já foram inúmeras vezes tratados na série, que trouxeram novamente aí com uma inovação que não inovou em nada. Mas uma coisa que realmente me agradou nessa temporada foi o retorno da Lara Jean no seu papel com a Kitty, as duas juntas em Nova York, cenas muito bonitinhas. Depois a Lara Jean chegando na Coreia pra passar um dia ali com a Kitty. Os momentos das duas juntas foram muito legais, muito divertidos, muito interessantes. É sempre legal ver a atriz retornando no seu papel, é sempre legal essas referências que eles trazem à franquia original, até porque Com Carinho Kitty é um spin-off, né gente, não faz parte nem dos livros, então é totalmente autêntico Netflix. Então é legal quando eles falam, é daquela franquia ali, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, é com a Lara Jean, e ela é a irmã mais velha que vai aparecer por aqui porque elas são muito amigas e estão sempre juntas. Então é sempre muito legal. Na última temporada nós tivemos a Margot, tivemos também o Peter falando do relacionamento dele com a Lara, e aqui agora novamente temos aí a Kitty com a Lara, alguns conflitos da Lara com o Peter, que eu também achei um pouco desnecessário, mas como eu falei, excesso de conflitos de relacionamento, que eu acho bastante desnecessário. Mas eu gostei muito de ver a Lara Jean retornando, cenas muito fofas, os visuais dela são sempre muito bonitinhos, e a irmãzinha tá seguindo o mesmo caminho. Nessa temporada os visuais dela foram bem mais fofos, bem mais bonitinhos. Ela era um pouco mais moderna quando ela chegou, e agora eu curti bastante do visual que levaram pra personagem. Eu acho que tá cada vez mais trazendo esse aspecto coreano pra ela, que tá sendo bem legal. Mas como eu comentei, falta mais de referências aí ao K-drama. Nessa temporada, de todas que vieram até agora, foi a menos coreana, foi a mais americanizada possível, com o máximo de conflitos americanos possível, de adolescentes americanos, me fazendo muito lembrar Meninas Malvadas em inúmeros aspectos. Então é isso, pessoal. Eu gosto de Com Carinho Kitty, acho gostoso de assistir, acho leve, mas eu sinto que a repetição de enredo incomoda bastante, e que a falta de progressão da protagonista também incomoda bastante. Quero mais cenas dela com o Minho, quero ela dando realmente uma chance pra ele, porque até o momento não parece que tá dando, sabe? Não parece que ela tá dando uma boa chance pra ele, não. Então assim, quero momentos dela sendo ali mais parceira com ele, entendendo os problemas dele, sendo realmente compreensiva com isso tudo, porque ela tenta ser, mas não consegue. Então eu quero mais momentos deles juntos, até porque agora eles estão de fato juntos, né? Eles terminaram, eles voltaram, teve todo o conflito, e agora eles terminaram a última temporada juntos. Então eu quero ver mais momentos dos dois. O Minho é um personagem muito querido, eu gosto muito do arco dele, gosto muito de como ele tá se encontrando agora na música, inclusive, que já tinha aparecido em outros momentos, ele se encontrando na música, e agora ele realmente tá focando bastante nisso. Então eu acho muito legal os momentos dos dois, então eu gosto e estou torcendo pra isso. Espero que a quarta temporada seja a última e que tenha mais progresso da personagem, porque até então não tivemos muito, e mais estabilidade nos relacionamentos também, que são sempre muito conflituosos e acaba sendo um pouco sem graça tudo isso. Quero um plot dela saindo do colégio, como é que vai ser esse término de semestre, quero saber também como ela vai resolver as questões das provas, que sempre são muito conflitantes. Quero saber se ela vai decidir no final disso tudo ficar com o Minho na Coreia, ou decidir cursar uma faculdade por ali, ou voltar pra Nova York de fato, ou se talvez ele não queira, né, ir pra Nova York, estudar por lá e ficar um pouco com ela. Não sei, eu acho que é sempre um conflito muito grande, muito comum em séries de ensino médio, histórias de ensino médio no geral, a questão de pra onde cada um vai. Então eu quero muito ver isso na próxima temporada, e como eu comentei, espero que seja a última. Então é isso, pessoal, tivemos muitos problemas por aqui, eu continuo gostando da série, mas eu não sei se eu me empolgaria de assistir a quarta temporada. Se for a última, provavelmente eu vou assistir, mas não sei, eu já me
enjoei bastante do excesso de repetição do enredo, tá? Mas coloca nos comentários o que vocês acharam, porque eu quero saber a opinião de vocês por aqui. Vamos continuar conversando sobre essa série, porque foi muito legal trazê-la desde a Season 1 por aqui. Então ela já se tornou aí uma série do canal Pipoca e eu quero muito ver o retorno de vocês. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais, se não aguentar ficar longe. Me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!